Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver quem é que vai entrar aqui. Estamos tananã. Vamos lá, olha, já tem gente entrando aí. Resolvi fazer uma live agora no improviso. Tava lá conversando com o pessoal do CERS, dando umas dicas, e aí resolvi abrir para falar um pouco sobre pergunta recorrente que me vem toda semana aqui no Instagram, Facebook eu uso pouco, mas geralmente por aqui, que é aquela velha história de prof, me dá dica de tema de TCC, dica de dissertação, me dá uma dica de como escrever o meu trabalho. Cara, eu acabei de sair de uma reunião com meus orientandos de mestrado, onde eu tenho mais ou menos um protocolo de dicas de orientação ou de rumo de orientação que serve tanto para você fazer a tua dissertação de mestrado, a tua tese de doutorado ou o teu TCC, teu trabalho de conclusão também num curso de especialização. Primeira coisa, aquela velha história, que tema, prof, o que tem de bom no processo penal hoje? A gente tem hoje, com a história do pacote anticrime, um revival de uma série de temas que estavam adormecidos, que você pode trabalhar hoje à luz do pacote anticrime em qualquer trabalho de conclusão, começando sistema acusatório. A gente nem falava muito mais sistema acusatório. Bom, voltou, né? Sistema acusatório lá com o artigo 3º-A é um tema que está tendo uma demanda por escrever, por situar, por mostrar num trabalho de conclusão de curso as consequências do sistema acusatório finalmente recepcionado pelo CPP. E isso vai irradiar efeitos lá na frente, 156, 209, 242. Quer ver um detalhe? Hoje de manhã eu estava fazendo uma live num grupo pequeno sobre o tal do inquérito das fake news. Eu fiz toda a crítica em cima do inquérito das fake news, a partir do quê? Da violação do sistema acusatório, da quebra do juiz natural. Então, um tema que está aí na pauta. Só um parênteses, né? Esse inquérito das fake news é realmente um absurdo. Totalmente. E eu digo assim, ó, por mais censurável, reprovável, lamentável que seja qualquer tipo de fake news, qualquer tipo de ataque, gabinete do ódio, esse tipo de coisa, é algo desprezível. Mas não vale tudo. E esse inquérito das fake news é um exemplo de vale tudo, sabe? Ou seja, um inquérito que inicia de ofício, viola o sistema acusatório, aí o ministro Dias Toffoli designa um relator, que vai ser o inquisidor, viola o juiz natural, e aí as coisas já seguem com a atuação de ofício, então violando tudo, toda a estrutura que a gente prega. E um detalhe, né? Como eu sempre digo, regra do jogo, ela vale para quem você gosta e para quem você não gosta. Nós precisamos ter regra do jogo e regras claras do devido processo, exatamente para quê? Para que o juiz tenha que condenar mesmo quem ele gosta ou mesmo quem ele se identifica. Ele vai ter que condenar se tiver prova. E também serve para ele ter que absolver, mesmo que ele não goste do réu, não goste do que o réu representa, mas porque não tem prova. Então, a regra do jogo, as regras claras do devido processo, são mecanismos importantes para você limitar, evitar, reduzir o dano do decisionismo. O Supremo pisou na bola muito feio com esse inquérito das fake news. E um detalhe, né? Por mais que eu não goste, sei lá, do velho da van, não interessa, não pode ser, vale tudo, sabe? Então, primeira questão, vamos estudar de novo essa história. Sistema acusatório, baita tema. Estudar o sistema inquisitório, pegar o manual dos inquisidores, também é importante para você entender a dinâmica atual. Por quê? Porque temos um sistema que é inquisitório ainda. Ah, mas o ministro Fux tem uma liminar que suspendeu. Ok, está suspenso, mas é precário, né? E um detalhe, é bizarro você imaginar uma liminar porque o sistema acusatório seria aparentemente inconstitucional. Não tem nada mais constitucional do que o sistema acusatório. Então, essa liminar vai cair. Pode levar mais dia, menos dia, mas vai cair. E depois segue. Prof, me dá mais tema. Cara, competência sempre tem tema interessante para trabalhar. Se você pegar conexão, continência, as flexibilizações que o Supremo fez, prerrogativa de função. Quer ver um detalhe? Fake news. Tem gente que diz, mas afetaram diretamente a honra de ministro. Detalhe, a prerrogativa de função, ela é uma regra para pessoas que têm um cargo e cometem crime em razão do cargo, não para a vítima. Não tem prerrogativa para a vítima. Se o ministro for vítima de um
crime contra a honra ou um assalto ali na esquina, esse processo vai tramitar em primeiro grau. Vai ser investigado pela Polícia Civil e vai ser apurado em primeiro grau. Então, um crime contra um ministro supremo não vai ser julgado no Supremo, porque não existe afetação da prerrogativa quando aquela pessoa é vítima. Então se ligue. Depois seguimos. Tem tema interessante, mudou a questão da ação penal, do estelionato, representação, retroage, não retroage, para, suspende. Dá para fazer? Claro que é um tema legal, um pouco mais tradicional, mas dá. E aí segue. Por exemplo, ampliação de espaço negocial. Porra, baita tema. O acordo de não persecução, ele é apenas uma manifestação de uma tendência mundial, gostemos ou não, de ampliação dos espaços de negociação no processo penal, que possui, obviamente, a ampliação do espaço negocial, tem vantagens e tem inconvenientes. Existem argumentos justificacionistas e argumentos negacionistas. Então, você pode trabalhar o acordo de não persecução, mas faça um primeiro capítulo trabalhando a questão da justiça negocial, que começa em 1995, Lei 9.099, transação, suspensão, é a primeira negociação que se tem no processo penal. Agora, muito importante, a negociação, ela é um remédio que pode te ajudar, mas, se usado de forma errada, é um veneno, mata. Por isso que o plea bargain, sem limite de pena, do sistema americano, seria um gravíssimo erro se fosse adotado no Brasil. Então, também é importante você analisar o plea bargain, eu escrevi várias colunas sobre isso, etc. O meu livro Fundamentos do Processo Penal, eu trabalho essa questão da crise existencial do processo. Só um parênteses. Eu trabalho nesse livro Fundamentos a questão da crise existencial do processo, da crise identitária da jurisdição e da crise do regime de liberdades. Na crise existencial do processo, o que eu quero dizer? Que o processo, enquanto um instrumento tradicional de resolução de conflitos, não é mais o único caminho para aplicação de pena. O processo não é mais o único caminho para você ter pena. Você pode ter pena sem prévio processo. Aí, a negociação entra em jogo. A negociação é pena sem processo. Então, o acordo de não persecução é uma pena sem processo. Ele é uma exceção, é uma ampliação da negociação e uma exceção à regra geral do nula pena sine iudicio. Então, primeiro tema legal. Depois, dá para trabalhar o novo sistema de arquivamento do artigo 28, que se adequa ao sistema acusatório, está suspenso, mas uma hora vai entrar em vigor. É uma nova sistemática de arquivamento. E nessa nova sistemática de arquivamento, não mais submetida ao juiz, porque quando entrar em vigor, nós vamos ter lá o promotor determinando o arquivamento, com uma possibilidade muito interessante de a vítima fazer um pedido de reconsideração, de revisão desse arquivamento para a instância superior dentro do próprio Ministério Público, o que está certo, perfeito. Finalmente a vítima tem um espaço de fala numa decisão de arquivamento, coisa que nós não temos, não tínhamos e não temos, certo? Então é um tema bem legal, mas quer ver uma dica boa, quente? Como é que fica a coisa julgada? A coisa julgada nessa decisão de arquivamento. Será que isso faz coisa julgada formal apenas ou faz coisa julgada material? Sempre se ensinou que o arquivamento era mera coisa julgada formal, mas não é verdade. O próprio STJ já reconheceu que quando o arquivamento afirma categoricamente que o crime não existiu, categoricamente que a pessoa não é a autora, ou que ela agiu categoricamente ao abrigo de uma causa de exclusão da ilicitude, o próprio STJ já tem decisões afirmando que essa decisão faz coisa julgada material. Legal. Agora vem uma questão importante. E se não tem mais essa homologação pelo juiz, não tem mais decisão judicial. No novo sistema não vai ter mais decisão judicial. Não vai ter coisa julgada. Porque se não tem decisão judicial, não tem coisa julgada. E aí? Esse é um tema legal. Eu não tenho isso ainda, digamos, martelo batido, uma posição firme. Eu tenho sustentado que essa decisão, em alguns casos, como era antes, vai ter que ter alguma estabilidade. Essa estabilidade virá ou pelo conceito de coisa julgada, de trânsito em julgado, lá do direito administrativo, é um caminho, ou pelo conceito de ato administrativo complexo,
que só se perfectibiliza depois da revisão pela instância superior e aí adquire o caráter de ato jurídico perfeito. Cara, é uma construção bem diferente de tudo que nós já vimos. Só para vocês verem. Tema legal, arquivamento. Mas vamos seguir o baile. Lá na parte de provas, porra, provas sempre é tema legal. Tem muito que discutir em provas. Teoria das provas, sabe? Mas também provas em espécie. Tanto os meios tradicionais de prova, sempre tenho que falar sobre prova pericial, falso reconhecimento, falsas memórias, prova testemunhal, mas também, em termos de prova, as novas tecnologias, os novos meios de obtenção de prova. Por exemplo, questão que está aí na pauta de STJ, alguém é objeto de uma busca pessoal na rua, vem caminhando, polícia para, fundar a suspeita, que é um conceito vago, aberto, genérico. A polícia faz uma busca nessa pessoa e encontra, por exemplo, droga, encontra uma arma, prende a pessoa, apreende o celular. E aí vem a primeira questão. Sou obrigado a fornecer a senha do meu celular? Não. Direito de não autoincriminação. Nemo tenetur si detedere in propria turpitude. Nemo tenetur, nada temer por se deter. Não sou obrigado. Mas às vezes a gente sabe que a polícia pressiona ou você tem um telefone desses que passa na cara e faz reconhecimento facial, é um problema, né? O policial bota o telefone na cara, velho, e ele se abre. Ele já entra no teu sistema, já abre, tira a senha, ou bota uma senha que ele sabe qual é, e aí ele tem acesso, quando ele entra no teu celular, a um mundo de informações da tua vida privada. Será que essa busca pessoal feita na rua dessa maneira dá conta do nível de invasão da privacidade que você vai ter com um telefone celular aonde você tem conversas por WhatsApp, que às vezes não tem nada que ver com o motivo da abordagem, mas podem te dar uma linha de investigação. STJ vem batendo que não. Para você ter acesso à conversa de WhatsApp, você tem que ter uma decisão judicial autorizando, reserva de jurisdição. Mas os caras entram. E aí sabe lá o que vão fazer com isso. Mas além do WhatsApp, pensa comigo, o teu telefone celular contém a tua vida, o teu ser, o teu mundo está ali. Fotos tuas, fotos de pessoas que você gosta, fotos íntimas. Tem a tua agenda de contatos, as pessoas que te ligaram, para quem você ligou. Tem o teu e-mail, as mensagens recebidas, enviadas. Você tem acesso ao Instagram, ao Facebook. Vejam como um celular é portador da vida de alguém. Eu tenho acesso, eventualmente, das tuas senhas bancárias, do teu acesso ao banco, da tua vida. Será que pode, até mesmo com consentimento dado ali na rua, deixa eu acessar o seu telefone? Deixo. E será que isso é suficiente para dar conta de todo o nível de invasão ou de invasão da tua privacidade? Só estou mudando aqui porque deu uma trancada nas minhas mensagens, é muita coisa aqui. Será que isso é suficiente? Eu entendo que não. Eu entendo que a gente tem que repensar essa questão do acesso a mídias, a celular e coisas do gênero. Claro, alguém colocou juiz das garantias. Só um parênteses, né? O celular é um cofre móvel. Boa definição. O celular é um cofre da tua vida portátil. Vou jogar fora meu celular. Cara, o celular é preocupante. E eu vou dizer mais, né? O celular não só é o cofre contra você, como ainda tem a possibilidade toda de espionagem, de a Siri, de abertura de vídeo, de áudio. Hoje em dia já se sabe que é perfeitamente possível se abrir vídeo e áudio. Existem programas invasivos ou invasores, né, que permitem isso. Também, através do celular, eu posso ter acesso às tuas chamadas do Uber, de teletaxi, alguma coisa, o que tu come, o que tu ouve, aonde você esteve. Eu tenho acesso ao teu Waze. Eu tenho noção plena de por onde você andou. Tudo isso com um celular. Ok? A questão a saber é qual é a proteção que tem que ter esse cofre da tua vida. Então, a coisa é muito séria. Alguém perguntou sobre o juiz das garantias? Baita tema, sempre. Sistema doble juez, já tem em outros países, não é nada novo. Argumentos a favor, poucos argumentos que existem contra, que são facilmente derrubáveis. Atuação, até onde vai o juiz das garantias? O problema de ir até o 399. O 399 eu acho que é excessivo, mas tá lá. Quer ver um tema fundamental?
Para mim, nessa reforma, a grande alteração se dá pelo sistema acusatório, pelo juiz das garantias e pela exclusão física dos autos do inquérito. A exclusão física dos autos é o grande tema, que eu escrevo sobre isso há quase 20 anos. Primeiro, mostrando a distinção entre atos de prova, atos de investigação, por que o inquérito não deveria entrar dentro do processo, por que o inquérito não pode justificar uma condenação. Então, é essa distinção clara entre a função do inquérito, que serve para definir se você vai acusar alguém ou não, porque o inquérito não serve para gerar prova, é mero ato de investigação ou mero elemento informativo. Então, a finalidade dele é decidir se você vai acusar ou não, não se você vai condenar ou não. Para condenar ou absolver, eu preciso prova. E prova se faz no processo, em contraditório. Então, deixa eu só rodar de novo aqui, deu mais uma trancadinha. Então, são situações completamente diferentes. É por isso que eu posso perfeitamente excluir fisicamente, mantendo as provas técnicas irrepetíveis, como o próprio artigo 3º, C, parágrafo 3º, explica. Claro, tenho falado muito sobre isso e explicado. Sei que já tem gente sustentando o seguinte: quando entrar em vigor a exclusão física do inquérito, vamos sugerir ou vamos adotar a seguinte postura: eu, promotor, vou lá dentro do processo juntar toda a cópia do inquérito lá para dentro. Vou trazer todo o inquérito e vou botar, eu colocar lá, eu vou anexar, eu vou trazer como prova. Posso fazer isso? Não, não pode. Sabe por quê? Porque o parágrafo 3º é muito claro: não serão juntados. Não pode. Se você juntar, é prova ilícita, a teor do artigo 157, porque você está violando uma regra legal, você está violando a lei. Então, é prova ilícita. Não tem nenhuma possibilidade de você fazer isso. E vou dizer mais. Lá no 157, parágrafo 5º, que eu acho que não vai ficar, mas está lá, suspenso. Se passar, né, se declarar inconstitucional, o juiz que teve contato com a prova ilícita também tem que sair do processo. Então, olhem como as coisas são complexas. É mais ou menos o velho Carnelucci, na década de 50, numa palestra que ele deu no Uruguai, se não me engano foi em Montevidéu, aonde ele dizia: processo penal é como um delicado relógio suíço. Você mexe numa engrenagem aqui, estoura lá na frente. Então, existe uma íntima relação e interação entre tudo isso. Outra coisa, estão me perguntando muito: mas o acordo de não persecução é um direito público subjetivo ou não? Bom, temos duas correntes. Há quem entenda que o acordo de não persecução é uma faculdade do Ministério Público, propor ou não, negociação pura. Respeito, mas não concordo. Se você pegar, eu estou sem código aqui, eu me sentei agora para conversar e não peguei nada. Mas se você pegar o parágrafo 14, você vai ver, lá do 28A, no acordo de não persecução, você vai ver que, se presentes os requisitos do acordo de não persecução, você preencher os requisitos e o Ministério Público não oferecer, você pode pedir aquele reexame para a instância superior do novo artigo 28. Agora, não temos ainda esse novo artigo 28, então vai ser como? Procurador-geral. Vai ter que ser, então, aquela situação do 28 atual, que é o juiz não concordar e mandar procurador-geral, que é um sistema antigo. Eu entendo que é, sim, um direito público subjetivo do imputado. Preenchidos os requisitos, ele tem direito a. Mas está hoje claramente demarcado uma divisão de posições, certo? Há quem entenda que é faculdade e há quem entenda que é direito público subjetivo, certo? Bom, seguindo o baile, tem muita coisa boa? Tem. Chegar lá nas prisões cautelares. Antes das cautelares eu comecei a falar de prova e acabei me perdendo. Tem muita coisa boa em provas, tem muita coisa boa em termos de cadeia de custódia. Agora eu vou dar um filé mignon para vocês. Tema básico. Trabalhar cadeia de custódia é legal? Sim. Qual é a grande problemática que nós temos hoje, doutrinariamente? Existe uma divisão doutrinária com relação à quebra da cadeia de custódia. Essa é a pergunta. Houve a quebra da cadeia, ok? Não me interessa. E um detalhe, né? Existe diferente morfologia da cadeia de custódia para cada tipo de prova. Você vai ter
um tipo de cadeia ou uma morfologia da cadeia de custódia para uma prova biológica, por exemplo, DNA, é diferente essa morfologia de uma interceptação telefônica. Então, a cadeia de custódia varia conforme o tipo de prova. Agora, vamos continuar. Houve a quebra, certo? Qual é a consequência? Qual é a consequência da quebra? Bom, há quem sustente que já que a cadeia de custódia serve para assegurar a confiabilidade, a credibilidade de uma prova, a quebra afeta a credibilidade e será valorada pelo juiz na sentença. Então, uma prova em que houve a quebra da cadeia de custódia poderia ser admitida e caberá ao juiz valorar ou não essa prova. Essa é uma posição. Respeito, mas não concordo. Eu me filio a uma posição, junto com o professor Geraldo Prado, de que a quebra da cadeia de custódia constitui uma violação do devido processo. Você viola o 158, você tem uma prova ilícita, a teor do artigo 157, porque você está violando uma norma legal. Então, acompanhe o raciocínio. Se eu tenho uma quebra da cadeia de custódia, eu tenho a violação de uma regra legal do CPP. Isso conduz à ilicitude probatória. Essa prova será ilícita. Logo, ela não pode ser admitida e, caso seja, tem que ser desentranhada, ou seja, exclusionar rules, né? Tem que ser excluída e proibida a valoração. Então ela não pode entrar, e se entrar tem que sair. Não pode ficar para ser valorada no final. Isso é uma ingenuidade de acreditar que o juiz, é até acreditar na bondade do juiz, sem falar que nós cometemos um grave erro, que é o seguinte: se a prova é ilícita, sempre estudem os 4 momentos da prova: postulação, admissão, execução ou produção em juízo e a valoração. São 4 os momentos da prova, certo? Certo. A questão a saber é, se essa prova é ilícita, ela trava no segundo momento. Você pede, mas eu não admito. Não admito. Então, a minha posição é pela inadmissibilidade da prova ilícita e da prova em que houve a quebra da cadeia de custódia. Só um parênteses. Eu vi que alguns mencionaram a questão de que seria nulidade. Cuidado. Prova ilícita não é a mesma coisa que nulidade. Em que pese serem parentes próximos e dividirem o mesmo espaço de ilicitude, prova ilícita é uma coisa, nulidade é outra. Não só pela especificidade de cada momento, mas também por um detalhe muito importante. Muito importante. Quando você trabalha com nulidade, a regra é a seguinte: forma é garantia. Nós estamos trabalhando com forma para a prática de processo penal, para a prática dos atos do processo penal, desculpa. Já a prova ilícita, ela se situa exclusivamente no campo probatório, aonde você tem regras que vão assegurar direitos e garantias fundamentais, e essa violação da forma probatória afeta direito fundamental. O detalhe é exatamente o que alguém colocou ali que eu não consegui pegar. Não pode aplicar princípio de prejuízo nem de finalidade do ato em prova ilícita, porque é diferente de nulidades. Claro, eu faço uma crítica, quem é meu leitor sabe, no meu livro eu trabalho essas questões, e faço uma crítica muito forte à aplicação da teoria civilista do prejuízo nas nulidades no processo penal. Para mim é um grande erro. Agora, com certeza, finalidade do ato, instrumentalidade das formas e prejuízo, nem pensar em aplicar em prova ilícita, porque ela nem entra no processo. Certo? Uma dica de ouro aqui, ó, livro de nulidades, para mim, melhor obra que existe no Brasil hoje sobre nulidades é o livro do professor Ricardo Jacobsen Glockner. Glockner é G-L-O-C-K-E-N-E-R, Glockner. Certo? E claro, prova ilícita não pode entrar e se entrar tem que ser desentranhada. Então, temos muita coisa aí? Temos. Outra questão interessante é, quando a Cinderela terá suas próprias roupas? Pergunta a Lorena. Lorena, maravilha. Para quem não entende a metáfora, porque essa aqui é para os já comprometidos, é o seguinte: eu faço uma crítica sempre nos meus livros à teoria geral do processo, entre outras coisas dizendo que ela é uma aplicação, uma importação e uma aplicação a fórceps
de categorias do processo civil no processo penal. Isso é um grande erro. E aí eu chamo a metáfora da irmã da gata borralheira, né, La Cenicienta, lá do Carnelucci. Carnelucci tem uma passagem que é exatamente isso. Processo penal, ele começa assim, ó, era uma vez, se eu não me engano, 3 irmãs. Uma irmã era o processo civil, a outra era o direito civil, o processo de trabalho não era o direito civil, e a outra era o processo penal. Infelizmente, a irmã processo penal era a mais excluída das 3, era a mais pobrezinha das 3, era a que menos tinha regalias na casa e que, infelizmente, ela nunca tinha direito de ter as suas próprias roupas. Ela não tinha direito de ter a sua roupa, ela só usava a roupa da irmã. E aí vem o detalhe, por só usar a roupa da irmã nunca é para ela, nunca é a roupa dela. Ou é curta, ou é longa, ou é grande, ou é larga, ou é estreita, ou é apertada, mas nunca é a dela, porque ela não comprou, porque ela não escolheu. Então, é uma metáfora muito legal do Carnelucci, eu gosto muito do Carnelucci, dessa questão da gata borralheira, enfim, La Cenicienta ou La Cenerentola em italiano, como ele explica. Bom, para ir para o final já, porque já falei muito por hoje. Prisão cautelar, tema sempre importante. Dentro das prisões cautelares, e eu estou, casualmente, hoje, eu estou preparando já as edições 2021. Estou reescrevendo o meu livro, Direito Processual Penal, era exatamente as 3 irmãs. Era o direito penal, processo civil e processo penal. Obrigado, errei. As irmãs eram direito penal, processo penal e processo civil. Exatamente. Bom, voltando, cautelares. Eu estou reescrevendo meus livros, todos, já pensando no ano que vem. Ano que vem sai Direito Processual Penal, manual, todo melhorado, porque, claro, o pacote anticrime pegou todo mundo de surpresa. Tivemos que sair escrevendo, correndo. Eu tive que escrever, por exemplo, a cor de não persecução penal, está muito fraquinho no meu livro. Eu ainda não tinha pensado toda a amplitude. Então, estou melhorando cadeia de custódia, melhorando uma série de questões. Então, já preparei processo penal para o ano que vem, direito processual penal. Também vou preparar prisões cautelares. Esse ano, a pressa foi tamanha, foi tanta correria, que eu não consegui atualizar o prisões cautelares. Vai sair em 2021. Vai sair Fundamentos 2021, certo? Alguém perguntou pelo livro do inquérito, Investigação Preliminar. Não vai dar. Investigação preliminar não vai rolar. Não vai dar, porque é um livro muito complicado. Isso. Ricardo Jacobsen Glockner, Gloeckner. Esse é o de nulidades. Não tem como reescrever toda a investigação preliminar, tá bom? Agora, só para encerrar. Prisão cautelar. Super importante. A nova morfologia, novo tratamento que está dando o legislador com o pacote anticrime, ao deixar claro uma série de questões que a doutrina falava, mas que não estavam na lei. Por exemplo, princípio da atualidade e da concretude do periculum libertatis. Vocês vão ver, a partir do artigo 282, também no 312, uma série, são quatro momentos, se eu não me engano, quatro ou cinco, em que o legislador claramente diz: é preciso que seja fundamentado em cima da atualidade e concretude do perigo. Atualidade e concretude do periculum libertatis. Fatos novos e contemporâneos em outros momentos. Então, esse é um tema legal. Esse foi o argumento que soltou Michel Temer há um ano atrás naquela prisão preventiva. Não era atual o periculum libertatis. Atentem para isso. Segundo, temos dever de revisar periodicamente, a cada 90 dias. Tem uma problemática aí sobre como é que fica a revisão quando está em grau de recurso. Tema importante, estou atualizando para colocar quem vai fazer essa revisão. Contemporaneidade, né? O Roberto está me dizendo exatamente isso, um princípio de contemporaneidade do periculum libertatis. Mas, enfim, são questões, como dever de revisar, novas, importantes, que temos que ser tratadas. 310 mudou. Tem algo importante no 310 que é um absurdo, que é uma prisão em flagrante obrigatória. Ali, para quem é membro de organização criminosa, etc. e tal, seria um flagrante em que se vedaria a concessão de liberdade provisória. Para mim, absolutamente inconstitucional. Por quê? O Supremo já se manifestou. Na Lei 8.072,
na Lei 11.343 e em mais outra que eu não me lembro agora, que qualquer vedação que a lei faça à concessão de liberdade provisória é inconstitucional. Você pode vedar fiança, mas não concessão de liberdade provisória. Grande abraço, Chico. Estou vendo você aqui. Então, isso não pode. Já é um prenúncio de inconstitucionalidade. Agora, outra coisa importante. Também me perguntaram na outra live que eu fiz agora há pouco. Prof, e a história, briga velha, de que não pode converter flagrante em preventiva de ofício? Que eu sempre sustentei que não cabe conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Isso viola a estrutura acusatória, viola o 311, que tem uma nova redação que reforça essa proibição. E, finalmente, agora, STF, uma decisão do ministro Celso de Mello, que eu já comentei aqui, já escrevi coluna, já fiz podcast, Criminal Player, vejam lá o nosso podcast, meu e do Alexandre, Criminal Player, uma decisão do ministro Celso dizendo: não pode a conversão automática. É verdade que o STJ ainda resiste. É verdade que o STJ ainda insiste nessa visão completamente equivocada de que pode. Mas eu acho que é uma questão de tempo para que o STJ finalmente cumpra o que o Supremo está decidindo, já tem decisão sobre isso, é importante. E um detalhe, né? Essa decisão do ministro Celso, ela traz 3 pontos fundamentais. 3. Vedação da conversão de ofício, a obrigatoriedade da audiência de custódia sob pena de ilegalidade da prisão, muito importante, e também a ausência de poder geral de cautela no processo penal. Ausência de poder geral de cautela. Grande abraço, meu amigo Sheiner Asfora, grande advogado, grande parceiro lá de João Pessoa. Claro que não tem poder geral de cautela porque você não tem um poder geral de punir. Você não tem um poder geral de limitar direitos fundamentais. Pelo amor de Deus, punir é necessário, punir é civilizatório, mas tem que respeitar o limite da lei. Tanto é que não existem tipos penais que digam fazer isso, pena, a que o juiz quiser. Não existe um poder geral de punir. É pena mínima e pena máxima. Restrição de direitos fundamentais é a mesma coisa. Você tem um rol taxativo no artigo 319. O 319 é taxativo. São 9 medidas cautelares alternativas à prisão. Não tem mais como você criar além disso, certo? Então, muita coisa boa para ser estudada em prisões cautelares. Meu rechaço a esse flagrante obrigatório, a conversão de ofício. E aí, claro, também, para mim, inconstitucional, o 492, quando fala nessa execução automática em primeiro grau lá no tribunal do júri. Ora, se é inconstitucional a prisão em segundo grau, com muito mais razão em primeiro grau. Só um parêntese, né? Tribunal do júri não teve mudança significativa? Não. Agora, segue sendo um tema polêmico, com espaço para você discutir e debater. Quem sabe amanhã eu converso com vocês, amanhã não dá, tem live amanhã, amanhã tem uma live muito legal, se eu não me engano é amanhã, é tanta coisa que eu não sei, mas eu já vou divulgar no meu Instagram, amanhã eu vou estar em alguma palestra online, me acompanhe, e depois eu quero ver se quando der tempo eu volto, para fazer quem sabe uma live sobre Tribunal do Júri. Vamos discutir o júri, mas vamos discutir o júri com maturidade, argumentos a favor, contra, e vamos enfrentar a crise do Tribunal do Júri no Brasil, um sistema que tem o seu valor, obviamente, mas que hoje está em crise. Não podemos mais admitir que alguém seja condenado sim porque sim, não porque não. Não podemos mais admitir que alguém seja condenado por 4-3, que é 56,14% de convicção. Não supera nem a dúvida razoável. Então, vamos ver se eu consigo arrumar um tempo e volto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por terem vindo. Foi muito legal conversar com vocês. Adorei ver as perguntas aqui. Abraço Abracrim, abraço São Borja, abraço todo mundo que está vendo. Certo? Vi pessoal aí da Bahia, adoro a Bahia, meus grandes amigos do Nordeste, muitos amigos do Nordeste. Tenho muito carinho, certo, por vocês. Enfim, qualquer hora a gente volta para discutir. Tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau.